Muito bom dia para você, ligado aqui na Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado por nos prestigiar sempre aos domingos. O espaço do Boca no Trombone tem muita informação jurídica nas áreas de direito da previdência, de direito do trabalho, claro, com outras consultorias também para a sua participação, mas a gente tem como carro-chefe aí as áreas de previdência e de direito do trabalho. Você pode, a partir de agora, já encaminhar a sua dúvida pelo WhatsApp, pelo e-mail. Também tem o @programa Boca no Trombone, lá pelo Instagram, Facebook, YouTube. Olha, cardápio farto aí para a sua participação. E claro, como sempre, um espaço de debates, e a gente quer propor nesse final de semana o seguinte: a aprovação da reforma administrativa, ela é prioridade? Tem que ser feita agora? O que você acha? Essa mudança, uma mudança radical, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que até o fim desse mês, né? Estamos acabando aí já agosto, tem que haver a conclusão desse tema entre os deputados, né? Pelo menos um início aí, né? Dessa votação. Vamos ver. Participe e opine pelos nossos canais de contato. E a gente, claro, vai trazer a opinião dos nossos convidados. Em nome do Sindipetro RS, quem está com a gente é o seu diretor, Dari Beck Filho. Ele diz: a aprovação da reforma administrativa é prioridade? Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores do Boca no Trombone. É prioridade para o povo brasileiro a questão da reforma administrativa, ainda mais uma reforma administrativa que tem no seu bojo, no seu principal objetivo acabar com a estabilidade do serviço público num momento como esse. Nós temos tantos problemas com a questão do desemprego, a questão do retorno da fome, a própria questão da pandemia ainda não está resolvida, e a gente percebe que no fundo o que se quer de forma apressada, de forma sem debate qualificado, impor uma visão preconceituosa com o serviço público através dessa reforma. E a gente acha que isso não deveria acontecer. E uma das razões para esse assodamento, né, para essa rapidez, é justamente para que se deixe espaço ainda para o Congresso Nacional debater, por exemplo, o orçamento 2022, que tem que ser aprovado até o final de novembro, e deve ter muito debate, né? Porque ano que vem é um ano eleitoral, então vamos ver como vai ficar os níveis aí do orçamento para o próximo ano. Mas um convidado, em nome do Simpo, o Sindicato dos Municipários de Portão, está com a gente na manhã desse domingo, o professor, o diretor Delmar Bertual, e ele fala se é prioridade ou não aprovar a reforma administrativa. Solano, telespectadores, meu bom dia em nome do Simpo, Sindicato dos Servidores de Portão. Bem, novamente, né, Solano, ainda em meio a essa pandemia, ainda em meio a mortes, se aproximando, infelizmente, de 600 mil mortes, voltamos a falar sobre a malfadada reforma administrativa, que eu venho defendendo há tempos, já desde quando surgiram os primeiros debates sobre ela. Ela vem para diminuir o tamanho do Brasil. Não vem para diminuir o Estado, não vem para diminuir os gastos governamentais, não. Ela vem atendendo a interesses do capital, do mercado, seja lá o que isso for, essa coisa tão abstrata, né? E prejudicar as relações de trabalho dos servidores públicos, prejudicando com isso, que eu venho dizendo sempre, os próprios serviços públicos. Não se tem serviço público de qualidade sem um investimento público, sem a valorização do servidor público. E é isso, é essa precarização do trabalho que essa reforma administrativa, que de reforma não tem nada, porque a reforma é para quando melhora, né? É isso que essa reforma administrativa quer fazer. Mais uma participação de um sindicato convidado aqui para amanhã desse domingo que está com a gente, o GIRME Sindicato, através do seu presidente Isaac Ortiz, fala se
é prioridade ou não aprovar a reforma administrativa agora. Olá, telespectadores do Boca no Trombone, bom dia a todas e a todos, bom dia, doutor Solano. Olha, a PEC 32, a famosa reforma administrativa, essa PEC não deveria nem ter entrado para a pauta, não deveria nem ter sido enviada pelo presidente Bolsonaro, essa PEC para o Congresso. Porque essa PEC aí, ela é a destruição do serviço público, que a gente tem dito todos os dias. Essa PEC vai fragilizar a educação, vai fragilizar a segurança pública, vai fragilizar o serviço de saúde. Então, dessas 3 áreas que a população mais precisa, ela vai ser atingida e vai cortar serviço da população, assim como a arrecadação do país, dos estados, vai ser duramente atingida por essa PEC. Essa PEC é a PEC da miséria, a PEC do fim do serviço público para a população. Você imagina essa PEC aí poder nomear professores, policiais, pessoal da saúde por indicação de políticos. Isso vai ser uma vergonha para nós. Essa PEC é a PEC da corrupção. Essa PEC não pode prosperar. Participe do tema e mande a sua opinião para a gente aí no WhatsApp, no e-mail, no @programa Boca no Trombone. Assim como também encaminhe as suas dúvidas de direito da Previdência. As primeiras já estão aqui, ó. E agora vamos aqui, meu diretor, ó. Vamos abrir aqui, tá aí, o nosso consultor na manhã desse domingo, em nome do BM Advogados, o doutor Marcelo Bittencourt. Doutor Marcelo, muito obrigado por atender o nosso convite, está com a gente na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Um bom dia. Bom dia, doutor Paulo Solano, bom dia, telespectadores do Boca. Uma satisfação mais um dia aqui, uma manhã com todos vocês. A alegria sempre é nossa de tê-lo aqui no programa, doutor Marcelo. As primeiras questões, como eu disse, já estão aqui, vamos encaminhar para o senhor. O Jair lá de Eldorado do Sul, né? Ele diz que tem 50 anos de idade e 32 anos de trabalho. Ele quer saber, doutor Marcelo, em que idade ele vai conseguir se aposentar? Bom, um bom dia para o senhor Jair. Quando ele vai poder se aposentar, fica difícil a gente fazer essa análise, porque após a reforma da Previdência, nós temos várias regras de transição. Em alguma delas, o Jair vai se enquadrar. Então, nós temos recomendado com bastante frequência aqui no Boca para os nossos clientes que procurem um profissional para fazer um planejamento previdenciário, porque ele vai se enquadrar, no caso o Jair, em alguma das regras por tempo de contribuição, uma vez que ele já tem um bom período trabalhado, são 32 anos de contribuição. Então, em alguma regra de transição, ele vai se enquadrar, ele vai ter que só verificar qual delas é a mais vantajosa para ele. É o planejamento previdenciário, como o senhor falou, né? Muito recomendado e adequado aí, né? Exatamente. Outra questão, doutor Marcelo, vem lá de Gramado, ó, vamos subir a serra aqui, ó, do Carlos Bresolim. Será que tenho direito a incluir na minha aposentadoria tempo de colégio agrícola federal e também nos anos 80 do Fundo Rural? E depois mais o meu tempo de INSS? Ele diz que tem 55 de idade e na carteira são 32 anos. E a dúvida é se ele pode, então, reivindicar todo esse período. A dúvida do Carlos Bresolim, lá de Gramado. Sim, perfeito. Um bom dia para o Carlos também. Ele vai poder, sim, incluir esse período como rural ou também esse período da escola agrícola, né? É importante ele também pedir um auxílio do profissional nesse sentido. Como o Carlos também já tem um bom período de carteira de 32 anos, é importante ele pegar esse profissional, porque esse período, seja rural, seja da escola agrícola, ele talvez implemente os requisitos da aposentadoria antes da reforma da Previdência, o que para ele seria muito vantajoso por conta das regras de cálculo. Mas ele tem sim possibilidade de utilizar esse tempo rural e agrícola. Boas dicas aí para o Carlos, do nosso consultor na manhã desse domingo, o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Ele vai ficar com a gente, hein, para mais dúvidas. E o doutor Marcelo está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só.
Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Você anotou aí? FM 94,9 é o dial da nossa rádio, a Rádio Bandeirantes. Pessoal, vamos para o recado aí de quem quer ser voluntário, quem quer fazer doação para o nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Agora na tela. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro dessa causa aí, ó. Tá aí o portal do Banco de Alimentos. Continue participando aí, mande a dúvida de previdência, de direito do trabalho. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? Daqui a pouquinho, na sequência, você vai participando do programa, mandando as suas dúvidas e opinando também. O tema de hoje, olha, é palpitante. É prioridade aprovar agora a reforma administrativa? Mais uma participação do Sindipetro RS com o seu diretor, Dari Beck Filho. Bem, Solano, sim. O que nós temos que debater é o seguinte, assim, a maioria dos servidores públicos, ela ou é da educação, professores, trabalhadores das escolas, das universidades, ou é da saúde, né? Que o pessoal que está botando a vacina aí, nas pessoas, são servidores públicos que vão ser afetados pela reforma. E os fiscal dos alimentos, fiscais das estradas, também interessa para nós que essas pessoas não tenham estabilidade no emprego, interessa para a população em geral que um fiscal de contrato não tenha a possibilidade de dizer não para o seu governante de plantão. Então, esse é o debate que a gente tem que fazer. Infelizmente, o que a gente está vendo é que, feitando aí da pandemia, os políticos lá da Câmara querem passar a boiada, como disse lá o ex-ministro. E sobre isso, em maio último, a Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado apresentou um estudo em que, uma vez aprovada a PEC 32, a reforma administrativa, nos atuais termos, ocorreria uma piora na situação fiscal do país. Então, olha só a gravidade de um tema aprovado às pressas do jeito que está sendo. Vamos repensar aí, meus parlamentares. Mais uma participação do Simpo, os municipários de Portão, que são representados pelo seu diretor, Delmar Bertual. Por motivos profissionais, pessoais, entre outros, mas também por motivos sindicais, Solano, eu estou cansado. O Simpo agora renovou a sua diretoria, mas é com grande prazer que eu faço parte dela, mas é cansado, Solano. Desde o golpe de 2016, porque sim, foi golpe, desde então, a defesa do serviço público vem tendo que ser cada vez mais árdua, cada vez mais difícil. Passou-se o governo Temer e agora está aí aos trancos e barrancos o governo Bolsonaro, e todos eles, ou os dois, ou as propostas que tem aí na chamada terceira via e tal, todas querem destruir o servidor público. E eu defendo sempre, ao destruir o servidor público, vão destruir o serviço público. É isso que a população tem que entender. O vilão não é o servidor público. E a mesma consultoria, essa do Senado, que apresentou esses dados, também informa que, com o fim de restrições de ocupação de cargos e função de confiança, o que pode acontecer? Um aumento na corrupção dentro da administração pública, porque cada vez mais apadrinhados políticos vão estar acessando os cargos, né, da estrutura administrativa. Mais uma opinião do GM Sindicato com o seu presidente, Isaac Ortiz. Quais são as alternativas para isso aí? É a gente lutar, o servidor público tem que se acordar, tem que perceber que essa PEC aí, ela atinge todo mundo, com exceção
do juiz, promotor, militares, né, e o próprio legislativo. Essas carreiras vão ser preservadas pelo presidente Bolsonaro. E ele diz que essa PEC é a PEC da moralização e o fim dos privilégios. Privilégio na saúde, privilégio na educação, privilégio na segurança pública, aonde? Então, pessoal, eu acho que nós, junto com a população brasileira, a gente tem que lutar muito para que essa PEC não seja aprovada e o servidor público tem que se acordar. Tanto o ativo quanto o inativo, o aposentado vai ser duramente atingido por essa PEC. É mentira quando o governo diz que os atuais servidores não vão ser atingidos. Todos vão ser atingidos. Participe do tema, use aí os nossos canais de contato. Ó. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone lá pelo Instagram, Facebook, YouTube. Use à vontade. E também mande a sua dúvida, a dúvida de previdência, a dúvida de direito do trabalho. Olha, na sequência tem o Dica Trabalhista, hein? Vai encaminhando a sua dúvida aí do patrão, a relação, né, do patrão do empregado, a questão do contrato, horas extras, FGTS. Olha, tem matéria aberta aí no direito do trabalho para você questionar. Mande para a gente, daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista. Por enquanto, vamos aqui com o Dr. Marcelo Bittencourt, que é o nosso consultor previdenciário, em nome do BM Advogados. Doutor, o Carlos Alberto Quevedo, lá de Santa Cruz do Sul, meu benefício é de R$ 1.080. Está previsto o valor do salário mínimo para 2022 de R$ 1.147. Como eu faço para rever essa diferença de valor? É a dúvida do Carlos, doutor Marcelo. Perfeito. Bom, muito bom dia, seu Carlos. O que acontece? O seu benefício possivelmente seja de 1.100, que é o valor do salário mínimo atual. Né? O que acontece? Todo dia 1º de janeiro de cada ano é reajustado automaticamente os benefícios, não é, por conta do novo salário mínimo. Tá? Então, ele não precisa se preocupar, porque como ele já recebe como benefício o salário mínimo, já haverá automaticamente esse aumento quando da mudança do novo salário mínimo, que há uma previsão, uma expectativa de que para 2022 o salário mínimo fique na casa dos R$ 1.177, considerando a média da inflação que nós temos tido ao longo deste ano. Certo, obrigado, doutor Marcelo Bittencourt. Daqui a pouco retorna com mais respostas aí para as dúvidas de você, as dúvidas previdenciárias. Porque agora a gente vai para as dúvidas do direito do trabalho. Chegando aí, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida da Silvia de Canoas. Ela disse que vinha recebendo o adicional de insalubridade em seu grau máximo de 40% sobre o salário mínimo. E o empregador resolveu reduzir esse adicional para 20%. Ela nos pergunta se isso é possível. Olha, Silvia, o adicional de insalubridade, à semelhança do que ocorre com o adicional de periculosidade ou adicional noturno, ele é um adicional condicional, ou seja, enquanto aquele trabalhador estiver, de fato, exposto a agentes nocivos, ele será devido. Se o empregador, de alguma forma, conseguir elidir, conseguir acabar ou conseguir reduzir a nocividade do ambiente de trabalho, esse adicional ele poderá ser cessado ou reduzido o percentual. Não há problema nenhum nisso. Acontece, no entanto, que somente uma perícia técnica poderá comprovar se, de fato, o empregador conseguiu implementar EPIs, por exemplo, que são capazes e verdadeiramente eficazes de neutralizar a nocividade do ambiente de trabalho. Resumindo, é possível essa redução? Porém, essa redução deve estar acompanhada de medidas efetivas para a redução da nocividade no ambiente de trabalho. Se não estiver acompanhada dessas medidas, essa redução ela pode ser revertida junto à Justiça do Trabalho, tá bom?
Doutor Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Marcelo Armiliato, do CRJ Advogados, né, sempre preciso aí nas suas informações na área do direito do trabalho. Pode encaminhar, gente, encaminhe para a gente. Durante a semana a gente conversa aí no Boca Digital, né? YouTube, Facebook, Instagram, a gente vai respondendo para você. Espaço agora é das notícias, da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS. A OAB externa sua contrariedade e preocupação, bem como alerta à sociedade quanto ao parecer final aprovado na Câmara dos Deputados, que alterou o texto original da medida provisória 1045, incluindo diretrizes rígidas sobre a justiça gratuita e revogando artigos do Código de Processo Civil, o que não era objeto do texto original. O parecer determina que o acesso ao Juizado Especial Federal Civil independerá de custas, taxas ou despesas processuais apenas na hipótese de concessão de assistência judiciária gratuita destinada tão somente à pessoa pertencente à família de baixa renda. E aí, entendidas como aquelas que possuem renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos, hoje em torno de R$ 3.300. O critério é estendido a todo o âmbito da Justiça Federal. Entende-se por inconstitucional o projeto ao criar restrição demasiada de acesso à justiça. Veja o exemplo. Na família, que vivam 3 pessoas, pai e mãe aposentados recebendo cada um R$ 1.200 e o filho recebendo R$ 1.200, em um emprego já teriam renda acima do parâmetro fixado e isso levaria o casal a ter receio de ingressar com uma ação judicial, por exemplo, para corrigir o valor da sua aposentadoria. Diante desse quadro, o Conselho Pleno e a Comissão de Seguridade Social não se calarão diante de tamanha injustiça representada pela restrição abusiva do acesso à jurisdição previdenciária. Todo domingo você tem as notícias da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca no Trombone. Mais uma dúvida de previdência. Hoje são respondidas elas pelo Dr. Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. A Lúcia, lá de Venâncio Aires, um abraço aí à terra do chimarrão. Eu tenho 50 anos, tenho um contrato de colônia desde os 18. Após tive bloco juntamente com meu esposo. Após isso, trabalhei apenas como safrista. Queria perguntar se isso vale para a minha aposentadoria, doutor Marcelo. Sim, muito bom dia para a senhora Lúcia. Sim, esse tempo rural é semelhante à pergunta da nossa telespectadora anterior, vai contar, sim, esse tempo. É claro que ela vai precisar de um profissional para lhe auxiliar na averiguação dos requisitos, não é, desta documentação toda, mas num primeiro momento, sim, ela pode utilizar. E importante, como ela já tem o período de carência, ela conta que tem 18 anos, não é? Então ela já teria o período de 15 anos de carência, ela vai se aposentar no primeiro momento aos 55 anos de idade. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo, que volta daqui a pouquinho para mais dúvidas, né, da área de previdência, assim como o nosso debate. É prioridade aprovar a reforma administrativa agora? Daqui a pouquinho, aqui no Boca no Trombone. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, valeu, muito obrigado pela audiência. Nosso espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Continue mandando as dúvidas previdenciárias para a gente. E opinando, é prioridade aprovar a reforma da administrativa agora? Vamos para as opiniões finais? Vamos sim, Sindipetro RS, com o seu diretor, Dari Beck Filho. Bem, Solano, para deixar bem claro, assim, o objetivo por trás dessa reforma é que os deputados lá querem poder colocar seus apadrinhados nos cargos dos servidores, que hoje eles são impedidos de fazer isso. É isso. Então, querem botar as empresas que a mãe é dona, a cunhada é dona, o filho é dono, para prestar serviço. Tem vários exemplos. Hoje, com todas as proibições que tem, a gente já tem vários exemplos aí de problemas de corrupção nesse sentido, dessas organizações sociais, de serviços mal prestados. Se nós
temos que combater, então, essa proposta de reforma, a PEC 32, para impedir que o nosso país fique ainda pior do que já está. Tá? Então, cada deputada que votar nisso tem que ser marcado na palheta para que não volte mais, porque no fundo o que ele quer é isso, é garantir lugar para os amigos e amigas dele. Conclusão dos municipários de Portão, com seu diretor, Delmar Bertual. Como se já não bastasse a pandemia e tudo o que ela acarretou, a verdade é que mesmo a sociedade, que eu acredito que não, mas mesmo que o Congresso, parte da mídia, parte do empresariado queira então debater essa chamada reforma administrativa, certamente não é o momento. Não durante uma pandemia em que os serviços públicos estão sendo muito mais utilizados e não durante este governo, que está aos trancos e barrancos. Não vou aqui falar mal, embora o meu posicionamento seja quase que explícito, mas ele não tem a legitimidade de levar adiante mudanças que vão acarretar, vão mexer tanto na estrutura do serviço e na vida de milhares ou centenas de milhares de servidores, como quer essa proposta administrativa. Então não é o momento, não agora, não neste governo, não é o momento de se discutir, de se debater, muito menos de se votar a reforma administrativa. Meu abraço a todos. Palavra final agora do GERM Sindicato, com o seu presidente Isaac Ortiz. Faço um apelo aos meus colegas da Polícia Civil, aos meus colegas servidores públicos da área da segurança, da saúde, da educação, de todos os serviços públicos, das finanças desse Estado, que a população depende muito da arrecadação, né, das finanças do Brasil, né, nós precisamos lutar bravamente contra essa PEC. Eu volto a dizer, essa PEC atinge os atuais servidores, atinge os servidores que ainda não entraram e atinge principalmente a população brasileira. Essa PEC é uma vergonha, é a PEC da corrupção, a PEC do compadrio e a PEC que vai contemplar os políticos com suas indicações políticas. Uma última na nossa consultoria previdenciária com o doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Doutor, o Cláudio de Gravataídes tem 47 de idade, mais ou menos 30 anos de contribuição, parte deles com tempo insalubre. Ele quer saber se tem direito à lei velha, ou seja, a lei anterior à reforma da Previdência. Sim, perfeito. Um bom dia para o nosso telespectador. Ele vai ter que procurar um profissional, como nós temos dito, porque, Paulo Solano, um profissional especialista em direito previdenciário, porque pode ser que ele já tenha implementado a regra da atividade especial antes da reforma da Previdência. Sim. E antes da reforma da Previdência precisaria apenas de 25 anos sem o limite da idade mínima. Aí, certo. ele, como ele é novo, ele não teria a incidência do fator previdenciário nesse caso. Doutor Marcelo, muito obrigado, um bom domingo e até uma próxima. Obrigado, bom domingo a todos. Valeu, doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados, nosso consultor previdenciário. Acabou, gente, tá certo? Domingo que vem aqui, 8h30, conto marcado com mais um Boca no Trombone. Até lá!